áreas da vida. No relacionamento, na vida profissional, ele não se encontra, ele tem dificuldade em se achar em qual é a profissão. Ele fica numa eterna busca e não entende que está vindo de lá, dos padrões, das experiências que foram vivenciadas. Sim. Gente, vocês verem como é complexo. O autoconhecimento, ele liberta, mas antes ele machuca muito. Muito. Porque não é nenhum nem outro caso, né, Rafa, que a gente ouve da pessoa falar assim, não, mas em casa eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Eu nunca vi discussão. Talvez você sentiu dentro da barriga da sua mãe, né? Você tem que voltar muito no teu subconsciente, que é uma outra teoria também, né, Rafa, que fala que o consciente e o subconsciente se conversam. Exato. Então, mais cedo ou mais tarde, vai vir à tona. E isso é algo bem importante que você falou, né? O consciente e o subconsciente, né? 5% da nossa consciência, 5% é a consciência. Sim. E o restante é tudo subconsciente. Então, sempre vai vir, primeiramente, as emoções. As emoções, elas vão responder sempre no piloto automático. Sim. E ela responde conforme a estrutura emocional está lá, criada, feita, né? Através da cultura, do processo repetitivo do todo dia, na cultura familiar ali, nas emoções. Então, quando nós vamos olhar para o ser humano nós olhamos para o autoconhecimento, é muito necessário ele ter essa conexão com ele entender quem ele é. E é extremamente comum quando a pessoa ela chega na consulta, nós iniciamos ali a ficha de anamnese, nós identificamos a pessoa, não, mas a minha infância foi tranquila. Não, foi tranquilo. E aí você começa a trazer isso para os episódios, para períodos da infância, da primeira infância. E aí a pessoa já começa a fazer muita compreensão. Ela já começa a trazer a analogia do dela para o hoje, com os padrões emocionais lá do passado, porque fica muito raso as memórias. Sim. E a mente também, ela por privar de dor, ela ameniza memórias extremamente dolorosas. Sim. Algumas ficam perpetuando, e é necessário também trazer um processo de libertação para isso. Mas é necessário também trazer o processo de cura e libertação para aquelas memórias a nível inconsciente, que elas estão ali, trazendo para o cérebro e para a mente, olha, cuidado. Então, ele fica te auto-sabotando em várias formas, onde você tem a dificuldade de trazer o teu resultado que você tanto almeja. Sim. A pessoa chega lá no ano, descreve as metas para ela e ela não realiza. Ou pior ainda, nem meta ela consegue desenhar. Ela apenas vai vivendo a vida, sobrevivendo. Sim. E tem que entender qual é esse ciclo, né? Para poder romper e prosseguir. E é doloroso. Sim. Mas é necessário. Não é um processo fácil. Eu sempre trago essa comunicação nos atendimentos. Você está preparado? Você realmente quer passar pelo processo? Porque ele é doloroso. E vai ter que ter o momento da cura. Então, para ver cura, você vai precisar olhar para a dor. E aí, realmente conseguir passar sem se auto-sabotar. Porque enquanto você não olha, você não traz para a consciência, você fica apenas levando a vida com a sua padronização e, automaticamente, a autossabotagem. E não é só olhar para si também, né? É olhar até para tua árvore genealógica. Você vai ter que pensar nos padrões do teu pai e da tua mãe, avós, tataravós, porque, gente, os padrões, eles são repetidos de geração em geração. Exatamente. Quando estamos falando de criança em processo de desenvolvimento emocional, nós estamos falando para o produto do meio. É apenas o produto do meio, então ela é um resultado de tudo aquilo que ela está vivenciando em volta dela, da família dela, do pai dela, do responsável, da mãe e principalmente do relacionamento das pessoas que estão naquele meio. O relacionamento do pai e da mãe, ou da pessoa responsável, do tutor responsável. Então ela é apenas um objeto do meio. Então é necessário sempre estar olhando para a árvore, sempre olhando para os padrões do pai, olhando os padrões da mãe, dos avós, dos bisavós, entender que emoção que cada pessoa daquela árvore, ela significa, qual emoção,
qual sentimento traz, que simbolismo aquela pessoa traz na árvore. Sim. E qual comunicação desse simbolismo que essa pessoa tá na árvore, ela comunica comigo. O que eu trago de forma repetitiva pro meu hoje e o que eu quero quebrar com isso. Sim. Mas enquanto a gente não vive essa consciência, não traz isso pro hoje, infelizmente a pessoa ela vai seguindo o ciclo. Eu até utilizo uma analogia, a pessoa ela como ela estivesse numa rodinha e como se fosse aquele, sabe aquela rodinha do ratinho, ela fica Sim. ali rodando, ela fica rodando, ela passa várias etapas da vida dela e Sim. ela não consegue romper. Como se fosse um aquário, o peixinho ali dentro achando que tá tudo bem e ele não olha pro fora. Sim. Ele não consegue ter essa consciência. O ciclo da autossabotagem, eu tenho certeza que muitos se identificaram aqui nos padrões de família. Tem que tratar realmente, porque senão você não avança, né? Exatamente. E agora um assunto também bem polêmico, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. A tal da procrastinação. Nossa. O nome é feio, porque estar na procrastinação também é muito feio, né, Rafaela? Verdade. E é muito triste, né? Sim, A pessoa viver um período longo da vida dela sem conseguir dar o passo que precisa ser dado. E ela fica nesse ciclo de procrastinação. sim. E a procrastinação, ela vem no formato de autossabotagem, Sim. né? Então, a pessoa, quando ela tá naquele ciclo de autoproteção, só caminhando nos circuitos neurais que ela já percorreu, vamos dizer aqui que nós estamos numa selva, ok? Então, nessa selva aqui, eu faço um caminho uma vez traçando essa primeira experiência na minha vida. Por ali eu nunca caminhei, ok? Sim. Então eu vou sentir o quê? Medo. Então eu não vou fazer aquilo, eu procrastino de algo que eu não conheço. Sim. E a procrastinação nesse formato é para uma área só. Quando nós vamos falar para umas sequelas de procrastinação em outras áreas da vida, ela pode estar enraizada em várias formas. Até em experiências de alto impacto emocional, de situações específicas de medo, de um acidente, de uma apresentação específica na escola, um grande constrangimento. O medo do pré-julgamento. O medo do pré-julgamento, a comparação, principalmente ali no primeiro desenvolvimento, do primeiro ao 7, e depois no segundo desenvolvimento também. Aquilo ali, ele trava muito a parte emocional da pessoa. Então, a pessoa, ela sempre ela vai só seguir aquilo que tá tranquilo, que tá fácil, ou ela só vai agir no formato de urgência. Tem muitas pessoas que só atuam no formato de urgência. Sim. E estão sempre ali antenadas, ali, sempre naquele processo do medo, do receio. E ela também faz o processo de procrastinação por padrão emocional. Sim. É só para as pessoas entenderem, dá para dizer, Rafaela, que a procrastinação é eu vou deixar para amanhã? Com Amanhã eu certeza. penso? Amanhã eu faço? Ainda eu tenho prazo para isso? E fica mais fácil para ela agir muitas das vezes na urgência e emergência por um padrão também que ela já exerce. Sim. Por uma vivência que ela já desenvolveu nesse formato. E aí, quando a pessoa ela vai mergulhar lá o porquê, a origem de tudo isso, por que que eu procrastino, por que que eu ajo assim, e ela vai começando a entender, ela para de se autossabotar com esse comportamento de procrastinação. Sim. Ela começa a trazer um comportamento ágil, organizado, proativo, com medo ou sem medo eu vou. Sim. É melhor feito do que estar perfeito. Então, tem muitos comportamentos que ela começa a trazer e ela vai traçando outro caminho nessa selva emocional, como nós estávamos falando ali. Ela começa a atuar de forma diferente e aquele formato procrastinador, aquele, vou dar um descansinho ou vou fazer o que é mais gostoso agora. Porque a mente, para ela, é sempre mais fácil fazer o que ela já sabe. Sim. E o descanso. Afinal de contas, o nosso cérebro, ele consome muita energia. Sim. Então, é muito mais fácil descansar do que fazer o que tem que ser feito. Sim. E se nós formos olhar para as pessoas de grande sucesso, elas fazem de forma organizada, rotineira. Todos os dias faz o que precisa ser feito. Tem uma frase que diz isso, né? Criança faz o que gosta,
adulto faz o que precisa ser feito, né? Exatamente. Então, é sobre isso. Anotado no caderno, mais uma chave virada. E a Rafa até comentou aqui sobre esses caminhos neurais, e a gente vai entrar num assunto bem legal, que é também científico, que é sobre a neuroplasticidade do cérebro. Uau, né? amo. Que as pessoas imaginam que a gente nasce com aquele cérebro, com aquele tipo de formato, que aquilo ali não muda, que é sempre os mesmos padrões neurais, e não é. Eu quero que você explique sobre isso. Deus é tão maravilhoso que ele criou o cérebro nesse formato com a neuroplasticidade. Então, nós não ficamos refém de um cérebro no mesmo formato. Imagine só você ser fadado a um padrão do que você nasceu, né? Daquela escassez familiar que você veio, ou daquelas brigas familiares, né, os processos lá dos avós, né, os tataravós. Então, essa neuroplasticidade, ela vem para construir novos caminhos neurais, para você ter novas sinapses, né, novas experiências emocionais. E aí você consegue trazer um resultado diferente, porque o teu cérebro, ele vai começar a caminhar por outro caminho. E esse empilhamento de novas experiências vai anulando aquela experiência que até então estava apreendida, experienciada, caminhada. Então, você tinha aquele caminho de tranquilidade para percorrer e até então era nesse formato que você atuava na tua vida. A partir do momento que você olha para a neuroplasticidade, você anula aquilo ali. Você consegue trazer uma performance diferente. Você consegue caminhar, mas não é um processo assim, nossa, então é fácil. Não. É necessário realmente você estar aberto a viver a jornada. E é uma jornada linda. E muito curativa. Então, só para você ver que você ainda tem jeito. Que padrões podem, inclusive, terminar em você. Padrões negativos, e você consegue dizer acaba aqui e transmitir aí para os demais teus descendentes um novo padrão, né, Rafa? Porque a ciência também diz que nós trazemos conosco, gravados no nosso DNA, padrões mentais, né? Muito forte isso. E quando até nós estávamos no início do podcast, que você falou sobre quem é a Rafaela, né? Sim. A Rafaela, quando foi o nascer da minha filha, que ela decidiu mudar. Foi naquele momento que eu vi o primeiro suspiro dela, eu falei, a história dela vai ser diferente. Ela não vai viver o que minha avó viveu, o que minha mãe viveu e o que eu vivi. Eu vou trazer... Aqui quebra o ciclo. Isso até mesmo é bíblico, né? Sim. A gente fala sobre as maldições e a ciência vem para comprovar tudo que está escrito na Bíblia. Sim. Então, nós podemos sim quebrar o ciclo dessas maldições, tanto na parte de genética, a parte do DNA, nós conseguimos mudar esse formato tomando uma decisão. Sim. Eu honro o que eu trouxe da minha história. Agradeço. Sim. E a partir de agora, eu faço algo diferente. Eu agradeço porque, afinal de contas, foi vivido. Sim. Às vezes passa tão despercebido isso no nosso dia a dia, né? De não olhar para o que foi vivido. E foram pessoas que passaram trajetórias, às vezes, em situações extremamente difíceis. Então, olhar para o sistema, né? E fazer o reconhecimento, a forma de gratidão e entender que você está na tua fase, no seu direito de falar, eu honro e agradeço e sigo agora adiante, quebrando esses padrões emocionais. E agregando novos padrões para as futuras gerações. Exatamente. Então tá em você a grande chave de virada de fechar ciclos doentios, de fechar ciclos de maldições, né, negativos, ciclos negativos, destrutivos. Fica em suas mãos para poder trazer a chave da cura e a chave da abertura para as próximas gerações que vêm a partir de você. Sim, é como se eu tivesse uma obrigação também de deixar algo, contribuir de modo positivo. Exatamente. Eu deixo heranças emocionais positivas. Exatamente. Aí você começa a criar um novo ciclo geracional, um ciclo de cura. É muito libertador isso. E você é um ato de amor. Você tanto fazer o ato de amor com quem veio antes de você, dos seus antepassados, honrando e agradecendo. É um ato de amor a eles também, você fazer um processo evolutivo e um ato de amor muito maior pelas próximas gerações que vêm. É honrar e amar
E você passar o processo, viver a jornada curativa. E como isso é tudo lindo, né? É maravilhoso. É lindo. maravilhoso. De ver, assim, que nós estamos em constante evolução. Que nós temos essa obrigação, né? Exatamente. Nós temos. Nós estamos falando bastante aqui, Rafaela, de programação e reprogramação mental. Mas eu quero que você explique para quem está nos acompanhando quais seriam as programações positivas e algumas dicas também para que nós tenhamos pensamentos positivos. Esse tema programação e reprogramação mental, ele é muito bacana, né? Porque quando nós vamos falar sobre a mente humana, é exatamente através da cultura, do que foi vivido, das experiências que foram vividas, que nós temos a programação da mente, né? Sim. Então é aquilo ali que você já aprendeu a fazer. Como andar de bicicleta. Você não aprendeu através da repetição? Sim. Eu ando 1, 2, 3, daqui a pouco já não vai no piloto automático? Sim. A mesma coisa quando eu vou aprender a dirigir, acontece nesse mesmo formato. Quando você tá ali dirigindo, você tá pensando, eu vou pôr a primeira marcha, a segunda. Não, ele já tá no piloto automático, ele aprendeu aquele formato. E o cérebro, ele só executa. Sim. Só executa. Isso é uma programação da mente. Quando nós vamos falar em uma reprogramação mental, eu primeiro preciso trazer consciência. Eu vou reprogramar o quê? O que tá de errado? Porque tem muita coisa que tá boa. Sim. Aprender a dirigir, por exemplo, é muito bom. Andar de bicicleta é muito bom. Sim. Mas ter medo, escolher maus relacionamentos, se conectar com relacionamentos tóxicos, isso é um padrão emocional. Ter escassez na vida é um padrão emocional. A dificuldade em manter uma dieta lá que o nutricionista trouxe e se manter naquele sobrepeso é um padrão emocional. Então, isso são programas mentais, reprogramações. Quando a gente vai falar em reprogramação, eu trago primeiro para a consciência o que precisa ser olhado, ser visto. E aí, com processos profundos de cura, de compreensão do que foi vivenciado, e trazendo uma trajetória, um plano de ação muito eficiente, traçando parte cognitiva, parte emocional, sistêmica, você consegue fazer a reprogramação mental. E qual a importância dos pensamentos positivos? Eles são extremamente positivos. Se nós entendêssemos assim, a profundidade que é os pensamentos positivos, até mesmo para nós agora que estamos aqui, né? Se nós pensarmos em algo triste, isso vai comunicar com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos sentimentos e as nossas emoções. E a partir do momento que eu estou sentindo, o meu corpo, ele também está comunicando. Ele está comunicando com o todo, com o meu respirar, com o cortisol que está sendo liberado no meu corpo, com tudo, com as minhas células. Então, quando eu trago os pensamentos positivos, eu trago até um movimento diferente do meu corpo, do meu posicionamento, do meu olhar. Eu me conecto com as possibilidades positivas. Se eu estou no formato negativo, eu só estou atraindo aquilo porque eu estou pensando aquilo. Então, tudo que eu estou pensando, automaticamente eu estou me conectando com aquilo. Sim. Que vai fazer referência ao pensamento. Então, quando eu estou com os meus pensamentos positivos, eu estou liberando hormônios da felicidade no meu corpo. Eu estou com uma postura física da felicidade. Eu estou me comunicando felicidade. Eu comunico a linguagem não verbal, ela está falando felicidade. A linguagem Sim. verbal, ela está falando felicidade. E os pensamentos positivos, eles te facilitam a vida até no traçar a tua rotina do dia, algo positivo. Você automaticamente fica se conectando com as suas realizações. A importância dos primeiros pensamentos do dia. Eu vi isso também no teu perfil do Instagram. Eu faço isso todos os dias. E eu indico isso para todas as minhas clientes, para todos que participam da mentoria. A primeira coisa ao acordar, abrir os olhos, é primeiramente assim, agradecer a Deus. Deus, estou respirando. Obrigada por mais esse dia. E a pessoa começar a trazer a gratidão de forma assim muito profunda por tudo aquilo que ela tem. Por ter o filho, por ter uma mãe, por ter um lar, por ter um alimento, por ter acordado, por enxergar, Sim. por poder caminhar.
e ela fazer aquela conexão profunda com toda a parte positiva da vida dela. Porque ela vai ter uma sensação muito agradável no corpo dela ao acordar. E ela vai estar se conectando não somente com o corpo, mas com a parte espiritual também. Então, isso é necessário todos os dias. Acorda, faz esse momento, né? A pessoa pode dar o nome que achar melhor, um ritual, uma programação mental positiva, um agradecimento a Deus. Ela tem esse momento que ela reflete profundamente sobre tudo que ela tem, agradece profundamente, e aí ela começa a trazer os pensamentos daquilo que ela tanto almeja. A partir do momento que você traz os pensamentos daquilo que você tanto almeja, você começa a trazer cada vez ele mais próximo de você, porque você vai adquirindo caminhos mais próximos daquilo. Todos os dias você vai galgando algo que vai te facilitando na realização do teu objetivo. Agora, quando eu nem penso no meu objetivo, eu nem tô traçando algo cada vez mais próximo dele, eu não tô trazendo mais clareza. Então, todos os dias eu vou trazendo uma realização, um pensamento, o próximo passo. Então, é necessário você estar muito conectado com a gratidão e os pensamentos positivos. Sim, parece que é você acordar e ter pensamentos positivos é dizer, estou pronto para a luta. Estou pronto para vencer. Sim. Para ser feliz e estar na emoção da alegria, né? No sentimento da alegria. Até porque você vai estar vibrando também nesta frequência. Muito. E a frequência de vibração, ela é extremamente necessária, né? Você pode ver que quando a pessoa, ela acorda lá e bateu o dedinho, e daqui a pouco caiu a xícara, e daqui a pouco... Porque ela ficou com aquele momento e ela não conseguiu anular aquilo de forma imediata, e ela baixou a frequência dela, e ela vai se conectar com tudo aquilo que está na própria vibração. Isso é científico, Sim. comprovado. Então, nós temos as frequências, igual é um rádio, não tem as frequências? Sim. A mesma coisa o ser humano, ele tem as frequências de vibração dele. Então, eu posso estar com muita ira por ter tido me fechou no trânsito, e eu baixei a minha frequência, eu fiquei irritada, eu fiquei irada, e aquilo ali vai me conectar com coisas nesse formato. No decorrer do dia vai ser isso. E se eu tenho inteligência emocional, eu anulo aquilo de forma imediata. Eu sou um ser humano, eu fiquei com ira, eu fiquei com raiva, mas cabe à inteligência que eu utilizo das minhas emoções manter aquele padrão de ira, de raiva. Sim. Se eu quero continuar aquilo pro meu dia ou se não. Eu vou anular porque eu comando, eu tenho inteligência emocional. Eu não vou deixar que isso acesse e atinja todo o restante do meu dia. Então, eu anulo de forma inteligente e intencional. Então, eu olho para a situação fora dela, fora da caixa. Como que uma pessoa amadurecida das emoções, ela vai agir nesse momento aqui? Então, eu tive essa discussão aqui, eu tive isso aqui. Eu vou o quê? Eu vou continuar nisso? Eu vou me permitir ficar nessa frequência de irritação, de dor, de sofrimento? Ou eu olho para aquilo com maturidade emocional e defino, encerra-se aqui. Sim. Está resolvido. Eu não quero mais participar dessa emoção e desse sentimento. Sim. Gente, vocês veem como é complexo. Precisaria, no mínimo, de uns 10 programas com a Rafaela. E agora eu vou trazer um outro assunto também, que a Rafa é especialista, eu estava vendo lá no teu perfil, crenças limitantes. Então, a crença, né? O que são as benditas crenças? A crença limitante, ela é padronizada conforme as experiências que foram vividas. Então, digamos assim, que na minha infância lá, eu aprendi sempre que dinheiro é sujo, que não vai entrar nos céus a pessoa que tem um poder aquisitivo ali maior, porque foi contextualizado perante a leitura bíblica essa compreensão. E por uma religiosidade, aquela cultura veio vivenciada pelos avós, pela mãe, e vem sendo repetido aquelas frasezinhas, aquelas frases que são extremamente terríveis para as emoções, que elas não são nada, que não passam batidos. Sim. Por repetição, repetição, repetição. Olha, dinheiro é sujo, não vai entrar no céu, dinheiro é sujo, é pecado,
ter abundância é pecado, em que contexto que isso existe. E o que isso traz de sequelas. Então, quando a gente vai falar em crença que limita, então eu escuto aquilo a minha vida toda, na minha infância, e aí como que eu vou ser esse adulto? Como que eu vou ser esse adulto? Eu vou ser um adulto próspero na área financeira? Eu vou ser um adulto abundante? Se dinheiro é sujo, se é pecado, se eu vou deixar de ter uma eternidade, porque eu tô falando que não vai entrar nos céus. Eu tô repetindo aquilo e, de repente, eu tô falando aquilo de forma inconsciente também apenas porque eu ouvi dizer isso. O homem não presta. Aquela mãe tá com aquele dilema ali com o pai, aquela discussão em casa, o homem não presta, você isso, você aquilo, sempre trazendo aquelas falas negativas em relação à figura masculina, sempre expondo aquela figura masculina, ou aquele casal que vive o processo da separação e acontece a alienação parental. Sim. E aí aquela criança passa por aquilo 1, 2, 3 e vive ouvindo a mãe falar, o homem não presta, ou a própria mãe, tua mãe não vale nada, tua mãe não vale nada, e ela vai crescendo com aquilo. Quando essa mulher ela se torna uma adolescente, uma adulta, qual a informação que ela tem? Qual a experiência que ela viveu? Às vezes um pai ausente ou uma mãe negligente, aquele processo repetitivo de ouvir a mãe falar. E muitas vezes até por medo de desonrar o pai e a mãe, por conta disso ela nem quer viver um novo relacionamento. Exato. Ela não se permite ser feliz, porque a mãe foi infeliz. Exatamente. E eu, por honrá-la, eu não posso ser. E ela não consegue se sentir no direito. E isso é muito subconsciente. Sim. Esse sistêmico, né, que a gente trabalha na constelação, sim, ela fica honrando a avó, a mãe. Então ela se coloca numa figura de autoridade, né, como se fosse mãe da mãe. Sim. E ela deixa de estar no contexto filha e deixa de ter a vida dela. Ela não tá preparada para a vida. Ela tá se posicionando atrás da mãe. Sim. Ela tá se posicionando como se fosse mãe da mãe. Sim. Então, como que ela vai estar preparada para ela poder levar a vida dela, se abrir para levar a vida dela? Então, ela tá honrando aquela destruição que houve, aquele padrão negativo familiar. E isso também na parte da prosperidade, na parte de relacionamento, na parte de sobrepeso e em muitas áreas, né? Então, é necessário entender a crença, olhar para ela. A partir do momento que eu trago consciência da minha crença, eu olho para esses padrões, ela deixa de me limitar. Enquanto eu não trago consciência para ela, eu não trago consciência do padrão emocional, da estrutura minha emocional, eu deixo ela me limitar. Ela Sim. acaba trazendo o comando. E acontece muito isso também no âmbito religioso, né? A pessoa, ela fala assim, não, mas eu sirvo e vai dar tudo certo. E é extremamente importante, eu também sirvo. Sim. E vai dar tudo certo. Mas eu preciso trazer consciência, porque eu preciso curar. E curar é bíblico. Sim. Então eu preciso trazer consciência, porque é necessário ter a cura. Eu preciso viver a jornada do processo, né? Eu preciso olhar, eu preciso viver a transformação. A gente até vai falar dos discípulos, né? Vai virar um podcast religioso aqui. Sim. Mas nós vemos, né, a transformação que aconteceu com todos eles, né? Quem era e quem ele se transformou. Então, é necessário a gente viver o processo. É necessário a gente trazer a consciência para aquilo que precisa ser curado, melhorado. Sim, mas tem aquelas outras pessoas que não querem se curar, né, Rafa? Porque ela encontra o prazer na própria dor. Exatamente. Né? Que é a questão do vitimismo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o vitimismo e como se livrar dessa posição. O vitimismo, ele é um grande desafio, né, quando a gente vai falar no tema de cura e tratamento, porque é exatamente isso que você trouxe. A pessoa, ela se sente conforto na dor. Então, ela venceu com aquilo
Então, ela já passou por várias experiências que ela, sendo vítima, ela consegue algo. E ela veste esse personagem de vitimista em todas as áreas da vida dela. Então, não deu certo o meu relacionamento. Mas é por causa da pessoa. Eu não consegui lá aquele cargo que eu tanto almejava, mas foi por causa do meu diretor. Então, é sempre alguém o causador e nunca a pessoa. Ela tem a dificuldade de trazer a autorresponsabilidade para ela. E ela tem um egocentrismo, assim, muito alto, né? Então, para ela tá tudo certo. É sempre os outros. E eu tenho muitos ganhos primários, ganhos secundários nesse papel que eu tô exercendo ali do vítima, né? Então tá tudo bem, eu sempre consigo algo nesse papel aqui e é mais fácil, eu não preciso olhar pra vida com tanta responsabilidade, maturidade. A vida lá fora é só pros adultos. Eu ainda tô aqui, ó, encolhida na minha vida de vitimista. Sim. Então, o relacionamento não deu certo, eu acuso a pessoa. É sempre ele vai olhar pra pessoa. Ele nunca vai olhar para ele. E é muito fácil identificar o vitimista na ficha. Até na forma quando ele vem buscar a ajuda, né? Ele fala assim, olha, eu vim aqui buscar um tratamento porque não aguento mais a minha mulher. Nossa, eu vim buscar aqui uma ajuda porque, olha, eu tô ficando doente emocionalmente. Por que isso? É claro que existem contextos que realmente que existem pessoas que passam por processos de dificuldade com narcisismos, até a própria aproximação de um narcisista é um padrão emocional. Sim. Né? É aquela necessidade de estar se conectando com pessoas tóxicas e abusivas, porque eu preciso estar naquele papel. Então, tem o predador, né? E tem eu. Então, eu vou fazer qual é o papel se eu estou acostumada a ter um predador na minha vida? Eu não vou ser um predador junto com um predador? Qual é o papel que eu vou exercer? Isso é tão sério, né, Rafaela? Porque a cura, a saúde também está na mente. Tem pessoas que elas evitam se curar de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de uma ansiedade, porque elas estando acometidas da doença, é como se sempre tivesse alguém cuidando. O abandono não iria se repetir. A rejeição, talvez. Tem isto também, né? Isso é bem forte, né? Porque, principalmente quando a pessoa já desencadeou um processo de síndrome do pânico, uma ansiedade extrema, né? Uma depressão, e ela tá exercendo aquele papel, e ela tá sendo acolhida, ela recebendo nesse formato agora, tudo diferente da orfandade que ela já recebeu um dia, ela vai ficar apegada naquele personagem, porque aquilo ali para ela é cura, aquilo ali para ela salva. Sim. Então, até a pessoa, ela começa a ter os distúrbios, né, da síndrome do pânico de forma aleatória, rotineira, diária, mas ela no início, ela acaba desenvolvendo aquilo nesse formato mesmo de vão olhar para mim, vão cuidar, estão comunicando comigo. A síndrome do pânico, ela tem outras vertentes ali, né, que essa ansiedade extrema. É aquela pessoa que ela é acometida no ato do fazer. E ela fica num extremismo de cansaço. Ela não olha para ela. Ela Sim. sempre tá olhando para tudo, menos para ela. Então, muito... Esse é um tema que daí é um outro podcast. Muito alto. Você já viu que você tem que voltar, né? A gente tem muita coisa para conversar. E até você entrou nesse assunto e eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho ele de extrema importância para nossas crianças, né? O que significa a ausência do pai na vida do adulto e o que significa a ausência da mãe. Só que também olhar o outro lado. O que significa a superproteção. Os males da superproteção. Uau, esse aí daria também, mas esse vamos ter que falar. Gente, vamos falar primeiro ali da ausência, né? Então, quando a gente vai falar numa figura masculina, né? O que a figura masculina ela traz para aquela criança? O que ela representa? A figura masculina, força, né? É a figura masculina que é o homem em si. O que a criança ela vai desenvolvendo, ela estando próximo e presente da figura da força? Sim. Que criança que ela se torna quando nós não temos essa figura masculina? Ou nós até podemos ter a figura masculina presente, mas ela de forma negligente. Com ausência de tempo de qualidade.
Órfão de pai órfão vivo. de pai vivo. Então, são dores e experiências diferenciadas, mas que trazem traumas extremamente profundos. Quando eu pego processos, né, quando eu pego fichas de orfandade, de pai e mãe, elas pegam vertentes, inúmeras vertentes na vida adulta. Não entra em uma, pega em várias. A gente está falando aí de ansiedade, nós estamos falando de depressão, nós estamos falando aí de vitimismo, de inúmeras situações, do tal do dedo podre, relacionamento ruim, na área da prosperidade, conexão, né, sempre com relacionamentos tóxicos. Então, ela pega muitas áreas, não só da figura paterna, Sim. da figura materna também. E daí nós temos que olhar a responsabilidade do pai e da mãe, entender e ver assim, peraí, o que essa criança está experienciando com o que estamos fazendo? Ocorre muitas separações, né, infelizmente, nessa fase da infância. Eu não sou a favor de um relacionamento tóxico e brigas perante a criança. Sim. Então, realmente, nesses casos, nós temos o caminho da separação. Mas o que não se deve ser vivido é as brigas, a negligência. Se eu decido ser mãe ou se aconteceu a questão de eu me tornar mãe, eu tenho responsabilidade nisso. Maternidade e paternidade responsável. A maternidade, exatamente. Eu não posso simplesmente negligenciar, não ter tempo de qualidade, não olhar para aquela criança, não ter um momento com a criança, ter mais um momento com o celular. Então, o que você está comunicando quando eu tenho mais momento com o celular do que um tempo de qualidade com a criança? Que aquela criança não é importante. Ela vai buscar a vida inteira dela ser validada, ser aprovada. Ela vai ficar buscando validação nas pessoas, ela vai ter dificuldade em se conectar com a identidade dela, de quem ela é. Ela vai estar sempre buscando algo no outro e ela acaba sendo uma presa fácil para predadores, porque ela vai estar sempre ali, ó, precisando, sempre se sentindo carente, sempre querendo atenção. Então, aquela negligência, aquela falta de tempo, aquela falta de prioridade com a criança, você está criando alguém carente. E que o mundo pode pegar a qualquer momento com uma mínima atenção. Sim. E você não sabe o que essas pessoas que estão ali dando uma mínima atenção, qual que é a intenção dela, se conectando com aquela criança ou com aquele adulto na vida adulta, né? E o outro extremo, Rafa, que é a questão da superproteção. Nossa, quais são os males? Essa pega muito forte. A superproteção, ela deixa uma pessoa como se ela tivesse sem função, uma pessoa aleijada. Então, ela fica ali, muitas vezes, inutilizada em várias áreas da vida dela. Ela sente dificuldade em ter um momento de desafio, de conquistar algo, de ir para a próxima etapa da vida dela, porque ela foi super protegida, ela não sabe fazer, ela não sabe executar. Ela foi protegida de ter experiências, de viver desafios. Ela deixa de sentir a emoção de vivenciar algo, de vencer algo, de conquistar algo, porque tá sempre ali alguém fazendo. Ah, você quer um carro? Tá aqui para você. Você vai para a escola, a professora brigou, vamos tirar você da escola. Nossa, o amiguinho fez isso, vai lá e quebra pau com o vizinho, com o amiguinho. E aquela criança acaba vivendo aquela superproteção e se anula de sentir as emoções de vitória, de conquistas. As emoções do medo, as emoções da tristeza, são emoções que são sentidas. Sim. E aí aquela superproteção anula, e esse adulto ele se torna uma pessoa infeliz, incapaz, frustrada, buscando algo que ele nem sabe o que é, buscando fuga em vícios, buscando fuga, prazer em coisas. Sim. Que ele nem imagina que tá lá, porque foi ali fechado, como se fosse um vidro fechado, assim. Até no meu livro eu trago uma imagem dessa, né? A criança ali e um vidro, assim, ele querendo sair, ele pedindo... Sim. Sabe, aquela mãe ali fazendo bolo e fazendo tudo e sabe, colocando numa bolha e a criança Sim. deixa de ter as experiências que são necessárias para um adulto saudável. Sim. Caiu, levanta.
Sim. Chorou. E tá tudo certo. Ninguém tá falando em deixar a criança abandonada, ela se jogar no chão, se machucar toda. Mas ela precisa viver, caiu, levanta. Não precisa... Até sabe? para saber como agir de frente às suas emoções. Exatamente. Ele saber lidar com aquilo. Você passou por isso, filho, na escola hoje? Tô aqui por você. Sim. Mas faz parte. Como você lidou com essa emoção? Como foi pra você? Me conta, né? Então, eu tenho esse relacionamento muito saudável, assim, com a minha filha. E ela vem, claro, né? Ela vivencia isso todos os dias. Sim. E ela traz já nesse formato, assim, de consciência. Sim. Ó, passei por isso, passei por aquilo e lidei assim. Sim. Então, é muito importante a pessoa entender como ela vai lidar com a situação. Sim. Rafa, eu tenho que te dizer que está acabando. Ah! Não dá nem para acreditar, gente, que passa muito rápido. Mas eu quero que você fale sobre seu livro e a sua mentoria, Extraindo Essência. Então, eu fiz um e-book, que foi o primeiro material ali, ele é muito bacana, ele traz vários exercícios, ele é um guia prático para destravar as crenças limitantes e identificar o formato que a pessoa se auto-sabota. É um mergulho ali realmente em entender a sua essência, né? As suas origens. O meu livro, ele é maravilhoso, ele tá na etapa final ali na editora, tá saindo. E o método Extraindo Essência eu indico para todo mundo, porque ele é uma jornada que eu vivi primeiramente, né, na Sim. pele. E aí depois eu mergulhei em conhecimento, eu fui para parapsicologia clínica, neurociência, psicanálise. E aí trouxe ali um mergulho em a pessoa entender quem ela é. O trazer consciência. E o trazer consciência é muito curativo. Sim. E o perdão pleno, ele trabalha junto com todo esse contexto, porque não adianta só trazer consciência. E o que eu faço com tudo isso? Porque é um choque quando a pessoa vai Sim. olhar para a verdade dela, né? Então eu tenho que também trazer um processo de cura para aquilo, e uma cura consciente, não uma cura Eu não da posso boca abrir a pra fora. ferida e deixar aberta. Não tem como. Você não pode mexer em nada do que tá ali guardado e não tá preparado para poder fazer o processo da cura. Sim. Então você traz a consciência, você olha para os padrões, você olha para o que precisa ser curado, trata isso com muito amor, o perdão pleno, que não é um perdão raso, é um perdão consciente. Você vai entender os porquês daquilo, e aí você curado, você traz um plano de ação para o que você almeja ser, e sem autossabotagem acontecendo, porque aí você já tem consciência. Sim. Sem autossabotagem acontecendo, trazendo formatos de impacto emocional, alto impacto emocional. Quem passa pelo método sai. Tá, e me conta uma coisa, aonde que eu posso encontrar o teu e-book, então? É só clicar ali no link da bio, que tá tudo lá. Tem Então, uma arroba... equipe, @ desbloquear mental, e tem uma equipe grande ali por trás que vai conduzindo ali para tudo. Então, você que ficou curioso aí para conhecer um pouquinho mais do trabalho da nossa querida Rafaela, você já sabe aonde encontrar esse livro. Você também já sabe como participar, entrar em contato com ela para estar participando dessa mentoria maravilhosa que se chama Extraindo Essência. Eu tenho que te dizer que acabou. Rafa, foi, assim, uma delícia conversar com você. Eu acredito, claro, que eu amo o assunto, mas eu acredito que a gente teria aqui uns 3 podcasts, Com certeza. no mínimo, para extrair, né, com mais profundidade. Mas já foi aqui um modo de estarem te conhecendo também, conhecendo esse trabalho lindo. Eu fiquei encantada com o teu perfil e indico aqui para todos vocês. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, parabéns, Gi, você é uma mulher fantástica, uma mulher que vence sempre, né? É uma pessoa que a gente, assim, admira muito, e eu com certeza vou estar aqui, e sempre tô aqui, né, te aplaudindo de pé. Obrigada. E acompanhando teu lindo trabalho. Parabéns aí por essa mulher incrível que você é. Muito obrigada pela oportunidade, uma honra poder estar junto com você. Obrigada, Rafa, pelas palavras de carinho. Aqui já teve também muito choro, já teve muito autoconhecimento, já teve, né, muita imersão ao profundo, né? Então as pessoas pensam que é fácil a gente estar nessa posição, não é fácil. Ele vem realmente de uma construção. Por isso que eu gosto tanto de mostrar que sim, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Lindo. E para terminar, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, essas empresas maravilhosas que estão sempre aqui conosco. E eu começo com a Max Saúde, da nossa querida Célia Córdova, gestão em saúde ocupacional, já aí por dentro de todas as alterações da nova NR01.
Está comigo também sempre Requinte Noivas e Festas. Então, você que está precisando de um vestido de noiva, um vestido para madrinha, trajes também masculinos, tá? Você encontra tudo lá na Requinte Noivas e Festas. Da mesma forma, Ciclo de Negócios, essa plataforma que, olha, vem crescendo a todo instante. Você que é empreendedor, empresário, tenha vontade aí de colocar o seu negócio em evidência. Ciclo de Negócios é o local ideal. www.ciclodenegocios.com.br. Também comigo sempre, Eliane Beck, Beck Acessórios, sempre trazendo as novidades, as tendências. Inclusive, na semana passada, fica aí dica para você ver o podcast da Eliane, trazendo aí as tendências de 2025 em acessórios de luxo. E, por fim, Extraindo Essência, esse método criado pela nossa querida Rafaela. Para você que ficou curioso, entra lá na bio, então, do Instagram da Rafa e você vai ficar sabendo tudinho como participar desta mentoria e conhecer como é que funciona este método de cura. Eu fico por aqui, então, com mais um episódio do Você Pode Tudo. E na semana seguinte, eu quero que você seja meu entrevistado ou que você tenha sua empresa aqui como minha patrocinadora. Será uma honra contar a sua história. Obrigada, Gi.